Oi, Mari. Esperar o pessoal chegar. A gente já começa já. Oi, calma aí, calma aí. Sim? Sim, eu sei. Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Vamos iniciar novamente aqui o nosso Evangelho no Lar, certo? Mais uma quarta-feira aqui, né, presente. Nós iremos começar com a leitura do livro Fonte Viva, certo? Temos aqui o livro Fonte Viva. E depois da leitura do livro, nós iremos fazer a prece. E depois da prece, nós iremos fazer o Evangelho, certo? Magna, parabéns. Bem-vinda no Instagram aqui, gente. Vamos começar, né? Vamos fazer a leitura aqui nossa do Fonte Viva. Vamos ver que a numeração caiu. Número 68, Sementeira e Construção. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Já se recebemos da boa nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se. A casa sólida não se ergue para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros e clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Interessante como ele cita aqui a questão da fé, né? A fé é importante, né? Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece e após isso nós faremos o nosso Evangelho. Nossa leitura do Evangelho. Senhor Jesus, muito obrigado. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja. Abençoe a nossa casa, a nossa família, a todos presentes, Senhor. A família de cada um. E que o Senhor abençoe a todos nós. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje eu escolhi aqui um capítulo assim, um pouco polêmico, né, que sobre reencarnação, porque tem algumas partes que Jesus fala, que o Evangelho fala de reencarnação, mas elas são assim um pouco enigmáticas, né, um pouco simbólicas, não é tão clara. Portanto, a reencarnação era conhecida como ressurreição. Portanto, até hoje existe
essa questão, né, de desentendimento, não sei explicar bem o que muitas pessoas confundem ressurreição com reencarnação e acreditam numa coisa diferente, né? Então, primeiro, então, depois da transfiguração, seus discípulos então interromperam e disseram: por que os escribas dizem que é necessário que antes Elias volte? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve voltar e restabelecer todas as coisas, mas eu declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como quiseram, e assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era João Batista que lhe falava. Então os discípulos entenderam que ele estava falando que quem tinha voltado, que Elias tinha voltado como João Batista. Então, é uma das provas de reencarnação que não é muito comentada nos meios religiosos, né? E não é muito porque não tem outra forma de se compreender de que Elias reencarnou como João Batista, né? E foi degolado, né? Porque na sua encarnação como Elias também, ele tinha mandado degolar alguém que eu não tenho muito bem conhecimento, mas tem essa passagem, né? Então, aqui fala, aí tem outra parte aqui que fala: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque tinham apenas noções vagas e incompletas, porque é a sua alma incompleta sobre a alma e a ligação com o corpo. E, como eles ainda eram um povo um tanto limitados, Jesus também falou também de formas um tanto enigmáticas, e eles não entenderam, e muitos não continuam não entendendo o que é que Jesus quer dizer. E nós mesmos temos dificuldades, né, para compreender quando essas passagens falam sobre a reencarnação, né? Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador judeu, que veio durante a noite encontrar-se com Jesus e lhe disse, né: Mestre, sabemos que vieste de parte de Deus, para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que faz, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse nascer de novo é que surge uma questão aqui, que a única explicação que tem para isso aqui é a reencarnação. Ele fala: em verdade vos digo, como pode nascer o homem já velho de novo? Então a pessoa ainda leva a palavra ao pé da letra. Ele não vai além, ele não busca além, ele não procura entender o que é que Jesus está querendo dizer com aquilo. Ele leva ao pé da letra. Como é que você vai entrar na barriga da sua mãe de novo e nascer? Não tem como. Então Nicodemos vai por esse caminho que muita gente ainda continua indo, eu acredito, né? Então Jesus respondeu: em verdade, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires que eu tenha dito que é necessário que nasças de novo. O Espírito sopra, atenção a isso aqui, o Espírito sopra onde quer que ouve a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que nasceu do Espírito. Nicodemos retrucou: como pode ocorrer isto? Pois ora, Jesus respondeu: és mestre em Israel e ignoras essas coisas?
Então Jesus diz, você é mestre e já tinha que estar compreendendo essas coisas, tinha que entender isto. O espírito é espírito, a carne é carne. Né? O espírito vem, não sabemos de onde, a carne nós sabemos. Então, quando ele fala, quando o homem tem que nascer de novo, da água e do espírito, porque o nosso corpo é água. Então, várias passagens na Bíblia se leva quando se fala de corpo, de humanidade, eles usam a água como referência. Né? Então ele fala assim, não nascer da água e do espírito. Então, carne e espírito, ressurreição, reencarnação. Né? Então aí vem a reencarnação. Por que ele disse, não entrará no reino dos céus? Porque nós, todos os seres humanos, não têm condições ainda de chegar no reino dos céus. Nós temos que continuar reencarnando para ir nos melhorando, nos, como é que fala? Lapidando, né? Lapidando o nosso espírito para que nós possamos um dia chegar aonde é a nossa meta. Mas, por enquanto, nós ainda temos que reencarnar algumas vezes, algumas ou muitas vezes, para nós ir nos lapidando, para nós chegarmos ao reino dos céus, o reino de Deus. O reino de Deus é o reino da paz, é o reino de nós estarmos em paz com nós mesmos. Então nós podemos estar gozando do céu, do paraíso que Jesus fala, já um pouquinho aqui na Terra. Basta que nós consigamos conciliar com nós mesmos, tendo paz de espírito. Tendo paz de espírito, nós estamos perto do paraíso. Né? Então, voltando à reencarnação, né? Jesus falava de forma um tanto enigmática, então ele fala para os apóstolos, eu falo de uma forma que vocês podem entender, mas eles não. Por quê? Porque eles iam fazer muita confusão. E continuamos fazendo confusão. Jesus falava dessa forma porque se nós não conseguirmos entender a forma que Jesus falava, nós não estamos preparados espiritualmente para quase nada. Por quê? Se nós não estamos entendendo, nós estamos num nível muito baixo de compreensão. A nossa limitação ainda continua muito grande. Então nós temos que buscar a compreensão da forma que Jesus falava. Se nós não compreendermos, nós também não temos condições de entender as lógicas da vida. A lógica que tem o Evangelho, a lógica que Jesus ensina do amai-vos uns aos outros. A lógica de que nós não estamos até onde que nós podemos ir sem prejudicar nosso irmão. Né? Então, nós não estamos em condições disso. Então, nós temos que aprender a compreender as formas, às vezes um tanto enigmáticas, que Jesus fala, para que nós aprendamos a entender a mensagem que ele veio trazer. Porque senão nós vamos estar sempre confundindo o espírito com a carne. E nós precisamos deixar de confundir espírito com a carne. Espírito é espírito. Eu não sou carne, eu sou espírito. Eu estou nesse corpo, mas eu não sou esse corpo. Essas coisas é que Jesus fala quando ele fala para Nicodemos. Você não entende essas coisas? Você não conseguiu entender? Né? Que o Espírito vem, sabe-se lá de onde, nós não sabemos, mas a carne nós sabemos. Então, nós somos Espírito e nós vamos voltar
para o seio de Deus novamente como espírito, não é como carne. Nós viemos exilados de Capela como espírito, não como carne. A carne é que ele diz, da água, da terra. Todo o nosso corpo é composto de água e terra. Tudo é tirado da terra. Né? São coisas assim que a gente tem que parar para analisar, que é muito profunda essas coisas. Eu não tenho condições de explicar essas enigmas, mas nós temos que buscar a compreensão, está sempre buscando. Né? Se nós não buscarmos, nós não vamos chegar aonde nós precisamos chegar. Bem? Então tá bom, gente. Falou pouca coisa, né, gente? Falei muito e não falei nada, mas a gente tenta mostrar o quanto nós temos que aprender, que nós temos que entender o Evangelho. Nós temos que entender também o Velho Testamento, que é um tanto enigmático, que é um tanto cheio de parábolas, né? Que nós precisamos de aprender a entender. Bom, prepara a sua aguinha aí, vamos fazer fluidificação, viu? Tá bom? Estamos aqui com a nossa já, e aí nós iremos agora fazer a prece e em seguida já a fluidificação. Vamos fazer a fluidificação primeiro, né? Tanto faz. Vamos fazer a fluidificação primeiro. Então, prepara a sua aguinha, desliga todos os seus objetos eletrônicos, além da nossa live, com exceção, né? Nossa live, na verdade. E aí a gente inicia aqui a nossa fluidificação, né? Vamos lá. Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, que o Senhor plante nesta água a fluidificação para o amor, para a paz, para a fé. Que o Senhor fluidifique a água de todos os presentes. Muito obrigado por tudo, por estar presente conosco, nos abençoando e nos protegendo. Que o Senhor abençoe a todos que estão com um grupo de risco, que estão em lugares perigosos. Que o Senhor abençoe a todos, a este planeta. Assim seja. Então, agradecemos a Deus por esse momento, pedimos perdão pelas nossas faltas, nossas dificuldades, que nós possamos buscar a iluminação, buscar com nossos espíritos de luz um pouco mais de compreensão dos ensinamentos do Cristo, que são maravilhosos e que às vezes fogem à nossa compreensão, que nós possamos cada dia mais estarmos buscando essa compreensão, buscando a iluminação, para que possamos sermos um pouco, cada dia mais evoluídos, cada dia mais iluminados, cada dia mais em paz com nós mesmos, com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa sociedade, em paz, com a paz de espírito, que é tão maravilhosa. Então, vamos pedir aos Espíritos de Luz que nos ajude a buscar cada dia mais essa paz e buscar cada dia mais a iluminação do Cristo, para que possamos entender também os enigmas que os seus ensinamentos nos traz. Que a sua paz continue nos nossos corações, agora e sempre, e que nossos mentores, nossos espíritos de luz, em nome de Jesus Cristo, proteja todos aqueles que estão hoje passando por dificuldades pela pandemia que ora assola o nosso planeta. Que possamos compreender e possamos
estarmos cada dia mais com as palavras difíceis, quando a gente fala dessas coisas, é muito difícil a gente pedir para que as pessoas aceitem as dificuldades. As palavras fogem, muito difícil, mas precisamos pedir para que os espíritos de luz façam com que as pessoas aceitem as dificuldades e façam com que essas dificuldades sejam cada dia menores, que a paz, que tudo volte à normalidade. Graças a Deus, que Deus seja sempre louvado. Senhor, gente, obrigado pela presença de todos. Até a sexta-feira, tá bom? Sexta-feira temos novamente o nosso evangelho aqui. Dessa vez sou eu e a minha mãe estará presente. Talvez a gente possa ter outras pessoas, né? Mas vamos lá, tá bom? Obrigado a todos e boa noite, tá? Tchau, tchau, gente.